Olá, tudo bem? Bom ter você conosco em mais uma classe da Escola Sabatina. E olha, ó, essa lição aqui está sendo maravilhosa. Cada vez mais nós vamos ter um conhecimento de Deus, sobre o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Então, vale a pena estudar. Se você está sem lição, manda o WhatsApp para a gente. O Kevin vai colocar nosso WhatsApp aí. Você precisa ter uma lição. Você precisa estudar. Sabe por quê? Para juntos a gente ficar mais perto de Deus, ficar mais perto da graça e da misericórdia que Deus tem para cada um de nós. Então, é importante, muito importante, que você estude essa lição. Não esqueça, tá? Se não tiver lição, manda o WhatsApp, o Kevin rapidinho vai providenciar uma e mandar para sua casa e você vai receber de forma gratuita. Daí, como é que foi tua semana? Foi bem? A nossa também foi maravilhosa. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui bem acompanhado. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Ó, por causa de você, eu já baixei a idade de todos nós aqui. Meninos agora, tá? Olha, eu não vou errar o nome, tá, Rebeca? Tá bom. Tá? Acertei? Acertou. Pessoal, é que eu tenho problema, terceira idade tem problema com o nome que vocês não fazem ideia. E eu tenho o privilégio de ter a Rebeca aqui, tudo bem contigo de verdade, né? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Rebeca, rapidinho, apresenta você para a nossa turma. Vai lá, de onde você veio, a idade que você tem. Então, pessoal, eu sou a Rebeca, eu tenho 23 anos, eu venho lá do Pernambuco. Você pode... esqueci de falar, pode olhar para essa câmera aqui, tá. ó. Eu venho lá do Pernambuco, a minha família é toda de lá, e aí minha família foi transferida aqui para Minas há alguns anos, estou aqui há mais ou menos 5 anos. Eu sou formada em publicidade, sou publicitária, e estou me formando em jornalismo agora também. E eu acho que é isso. Legal, legal. Eu tenho o Ministério da Música também. Isso, pessoal, ela canta bonito, tá? Eu ensinei uns acordes para ela, ficou, ó. Foi, desse jeito. E toca um aparelho maravilhoso, é o ukulele. O ukulele. Ukulele. Esse dia ela cantou, vai lá na igreja, lá no sábado, acho que faz uns 2 sábados. Você vai ver lá uma música bonita que ela tocou e cantou, a maravilhosa, tocando o aparelhinho dela, tá? Amém, amém. E conta para nós aqui, parece que você vai estar numa missão daqui uns dias? Isso, se Deus quiser, a gente está se encaminhando para receber um chamado para o Oriente Médio. Tá uma loucura lá agora, mas é chamado, né? Então a gente aceita. E se Deus quiser, eu estou indo em junho. Que Deus te abençoe, tá? Amém. Eu queria a gente tem que orar pelo Líbano, pelo Oriente Médio, temos que orar para essa né? E eu queria ter essa coragem que você tem, eu não tenho, eu sou um covarde. Eu já falei, Deus tem que me dar espírito de coragem. Minha oração para Deus é todo dia, Deus me dê coragem. Mas a missão tem várias formas de você participar, né? Então, Deus usa cada um com o que sabe, com o que tem. Amém. Deus te abençoe lá, tá? Somos todos instrumentos de Use Deus. os teus dons lá, que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Amém. E aqui eu tenho estou com o Joel na cabeça aqui. Eu tenho o Elton aqui. Elton, você rapa esse cabelo, deixa um cavanhaque, vai ser Joel daqui para frente. Mas o Joel não pode. Chega, tem jeito, né? Aquele ali é único. É único, né? Não tem como. Tem para ninguém mais, não, né? Fazer genérico, não. Ele é ele não fazer genérico. Então, você está bem? Tudo bem, vocês. Estou Graças a Deus. Com a Rebeca, com você, com o Kevin. E iniciamos uma lição muito boa. E já estamos na segunda, que tem sido uma bênção também. Amém, amém. Que essa lição, olha, toque o teu coração. Nós vamos aprender muito sobre o caráter de Deus hoje, sobre quem é Deus. E isso faz a diferença. Mas antes da gente entrar na lição, Rebeca, esse é o momento que a gente ora por nós e também pelos amigos nossos que estão nos assistindo, pelos pedidos dele, para que Deus alcance, certo? Misericórdia, saúde, alguns é por causa da saúde, outros é conversão de pessoas. Então, enquanto a Rebeca estiver orando, você também vai estar orando por nós, intercedendo por nós aqui, e olha, e Deus vai ouvir e a resposta vem. Deus tem um tempo dele, nós temos o nosso, então vamos confiar em Deus, tá bom? Você ora para a gente? Claro. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse momento aqui especial, que nós estamos juntos, reunidos, para falar do seu nome, para engrandecer o seu nome, para aprender mais sobre o Senhor. Eu peço pelas pessoas que estão do lado de dentro, de trás dessa câmera, para que o Senhor cuide delas, o Senhor proteja, Amém. O Senhor direcione, e que cada vida aqui seja guiada pelo Teu Santo Espírito. Amém. É isso que nós te pedimos nesse momento, em Teu santo nome. Amém. Amém. Bom, lição 2 vem tratando de um assunto que eu achei muito interessante.
Conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. Chique, né? Muito. E a vida eterna, desculpa, você que tem a Bíblia, abra a sua Bíblia, tá? Abra a sua Bíblia em João 17:3. João 17:3 tem um dos versos mais chiques que tem, e sobre esse verso que a gente vai discorrer toda a lição, que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Já João começa impactante, 17:3. O que você achou? Nossa, achei lindo demais. Assim que eu li, já fiquei emocionada. Eu fiquei, nossa, que é isso? O que isso quer dizer para você, eu conhecer Jesus? Conhecer Jesus é tudo. Como diz aquele livro do Bulhão, né? Se você não leu ainda, leia. Conhecer Jesus é tudo. É um livro maravilhoso. Se eu for falar, eu vou resumir tudo que a gente tem para dizer aqui, que é, se tem uma coisa que você, se você for fazer uma escolha na sua vida, se tiver que escolher uma coisa só, é conhecer Jesus. De conhecer Jesus, né? Tem nada mais importante que isso, não? E qual é a importância de conhecer, Elton? O que o conhecimento faz com a pessoa? Olha, assim, o mais importante que nós vemos aqui, Jesus falando, é a gente manter um relacionamento, né? Então, para conhecer uma pessoa, nós temos que ter relacionamento com ela, né? Diário, né? E vai criando um vínculo assim especial. E com Deus é muito importante, né? Porque a lição vem trazendo para nós sobre os falsos conceitos de Deus, né? Sim. E tem muitos conceitos aí totalmente errados. Por quê? Partem por caminhos que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, a gente vê que esse Deus é um Deus maravilhoso de amor, né? A Rebeca está indo para um lugar que Deus lá é diferente do que é apresentado. A cultura é bem diferente. Na palavra de Deus. Mas o mais importante é isso, conhecer e ser luz para as pessoas. Ela vai ser luz lá. E nós precisamos mostrar a verdadeira realidade da verdade do amor infinito de Deus por todos, né? Eu achei fascinante que a gente está estudando sobre o caráter de Deus. E eu estava até comentando com o seu Jefferson aqui antes, de que o caráter de Deus faz com que a gente olhe para os nossos defeitos e fique constrangido, né? E pense, nossa, eu tenho um espelho, eu tenho a quem olhar para mim e querer ser melhor. E quando eu olho para Deus, eu vejo bondade, eu vejo amor, eu vejo verdade, eu vejo tudo que há de bom. Tudo que há de bom está em Deus. E é o que se resume quando a gente lê que Deus é amor. Deus e o amor resume tudo isso, né? Essa perfeição, essa bondade. E aí eu olho para isso e penso, quero ser melhor. Amém. Isso é tudo. Quero melhorar. Isso é tudo, né? A gente precisa de exemplos, né? Sim. A gente precisa, e bom que a Bíblia traz para nós o exemplo de Cristo, tantos outros heróis também, né, da fé. Exato. São homens comuns, que só se espelharam em Deus. Só, né? Sim. Agora, por que é importante? Sei que o Elton já tocou nesse assunto, mas eu quero pedir para você jovem, né? Para você jovem. Por que é importante, ou que devemos cuidar sobre o que nós aprendemos, né? Nessa cogitação de ensinamentos que tem, de teorias, de ideologias. Qual é o cuidado que a gente tem que ter sobre Deus? O que a gente aprende e se torna o que a gente acredita. E o que a gente acredita molda a forma que nós enxergamos o mundo e vivemos. Então, se eu tenho uma visão equivocada de Deus, isso vai desanimar a minha fé, vai desanimar a minha caminhada com Ele. Então, se eu não busco a Deus, se eu não leio a Bíblia, se eu não estou ali diariamente procurando ter esse relacionamento com Jesus, eu vou ficar perdido e eu vou ficar desanimado. Eu olho para a minha própria vida. Sempre que eu acabo negligenciando em algum momento a leitura da Bíblia ou menos tempo em oração, eu fico mais desanimada. Você sabia que isso não é só de jovem, não? Até nós que é velho. É mesmo? A gente começa a correr atrás das coisas. Não, depois eu vejo. O que acontece durante o dia, né, Elton? Aí vai ficando triste, vai ficando preocupado. A gente perde a referência, né? Parece que a referência é Cristo, né? Perde o que mais importa, né? Perde o que é mais importante. E isso é fatal para a vida de quem quer ser vitorioso céu, né? Nessa vida, né? Porque você perdeu o foco que é Cristo. Já era, né? Tudo. E a palavra de Deus traz para nós essa imagem clara de Deus, né?
E também o poder do Espírito Santo. Por isso que nós oramos toda vez que vamos ler a Bíblia, né? Sim. Que o Espírito Santo é que torna realidade e eficaz o que Deus realmente é e quer ser na nossa vida. Uma técnica muito interessante que eu recomendo, não sei se eu posso, mas eu vou recomendar, que é uma coisa que eu faço, sempre fiz e sempre deu muito certo. A gente tem a lição como um manual para direcionar a gente, né, no estudo da palavra. Mas uma coisa muito interessante é que eu já me questionei, será que o que está dizendo aqui na lição é verdade? E aí eu fiz um teste. Por muitas vezes, eu orei, antes de estudar a lição, orei e pedi o direcionamento de Deus. E não fui ver as respostas, eu fui orando, pedindo a direção de Deus e lendo a Bíblia. E depois eu ia comparar com o que a lição dizia. E era a mesma coisa. Então, ali eu pude ter a certeza de que ali era a verdade. Então, eu preciso pedir a direção de Deus antes de procurar fontes de conhecimento. Né? Senão, não vai conhecer de maneira clara Deus, se for hipótese alguma. Senão, eu vou né? ficar confuso. Ô, Elton, imagina a Idade Média para cá, o que se falava de Deus, hein? Nossa, muitos... O tirano. Isso começou, infelizmente, a gente sabe disso, que começou no céu, né? Isso. Lúcifer, lá no céu, lançou a semente da dúvida do caráter de Deus. Vê se pode um negócio desse. É um mistério, né? E trouxe para a Terra. E só esparramou, né? Só esparramou. E a lição veio trazendo lá e veio para a Terra com Adão e Eva. Eles já foi para cima de Eva e falou, esse Deus aí está... Está te deixando sem saber o que é bom, hein? Ele está te enganando, tem coisa melhor. Com muita astúcia, né? Muito sagaz, com aquela lábia que ele tem muito grande. Sim. E, infelizmente, caíram, né? E, no decorrer da história da humanidade, ele Só piorou, né? É isso que ele faz com a gente hoje. Né? Botar a dúvida do caráter de Deus, de quem é a pessoa de Deus. E aí ele coloca isso no nosso coração. Se ele colocar isso no nosso coração, a gente fica perdido. E vou falar para aqui, hoje em dia, é muita distração, não é? Muita. Celular, meu Deus do céu. É YouTube, É YouTube. Jovem é o quê? YouTube? Velho diz que não. TikTok. Jovem é TikTok? O negócio é o Velho TikTok. é o quê mesmo? É Instagram, né? Mas os jovens usam o Instagram. Também? Não tanto, mas o TikTok agora. Está sendo mais o TikTok. E diz que daí aquela coisa muito rápida, e a gente perde a paciência para a leitura, né? Sim. As pessoas estão... tem estudos que mostram que as pessoas estão emburrecendo. As pessoas estão ficando burras porque elas não conseguem mais se concentrar para pegar um livro, para ler, e está decaindo o QI da população. Isso é realmente muito sério. Imagina para o cristão isso. Pois é. É fatal, né? Sim. Como o Satanás ele tem diversas artimanhas, né, para que a gente se afaste do conhecimento verdadeiro de Deus, né? Claro que a gente pode usar as redes sociais, a internet para coisas Sim, boas, bem, né? Mas tem que ter esse discernimento. E esse discernimento só vai vir com oração, com ficar perto de Deus, porque senão a gente se perde. Tem coisas boas lá, mas tem que filtrar muito. Tem né? que filtrar, exatamente. Eu até gostava, eu não sei qual pastor do Novo Tempo que dizia assim, olha, Novo Tempo é bom, mas, por favor, invista também em leitura da Bíblia, na oração, porque não adianta só ficar vendo o que é bom. A gente tem que praticar o bom, né? Praticar eu mesmo fazer, Exato. né? E é interessante. Agora, como conhecer Deus, vocês já me falaram mais ou menos. Só quero que a Rebeca confirme uma coisinha. Rebeca, quando você tinha vontade de conhecer Deus mesmo, você lia a Bíblia? E orava muito. Isso ajudava mesmo? Demais. E uma coisa que sempre que a gente tem muita distração hoje em dia, uma coisa que ajuda é escrever. Você vai orando e escrevendo, porque aí fica mais fácil de não se distrair, né? E com certeza a comunhão com Deus, o estudo da palavra ali é o que faz você não se perder, né? No meio do Só uma pergunta, você já caminho. compôs alguma música? Compus. Eu tenho algumas músicas, algumas músicas gravadas. E tem uma, inclusive, que fala muito sobre o que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui, que é a música Pra Ser Como Ele É, que fala justamente sobre se espelhar em Jesus e procurar ser como Ele é, para que a gente entenda o que é amor, para que a gente possa ter uma vida feliz, né? Uma vida de fato realizada, que é só em Jesus. E falando em música, eu estava falando com o Jefferson também, que tem uma música que tem tudo a ver com o que a gente está
está estudando aqui, que é uma música que está bem famosa agora, né? Eu não lembro o nome da música, mas ela fala: quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E a gente entra no aspecto da santidade de Deus, né? Sim. A gente vai entrando no aspecto da santidade. Deus é santo, ele é perfeito, ou seja, não há maldade nele, e essa perfeição que há em Deus faz com que eu me constranja e queira melhorar. Ó, para você ver como a lição ela vai numa crescente, né? Você vai entrando num tema e vai entrando Você em está outro. vendo? Ou seja, quando eu conheço Deus, eu vejo a imagem real de Deus, Eu vejo a eu santidade entendo que dele. Ele é. Santo. Aí eu tenho que ficar com medo dele, é isso? Não. E é o que a gente pensa, e é o que é pregado muitas vezes nas igrejas, né? A reverência. A gente está na casa de Deus, mas é como se fosse um Deus tirano, um Deus que está de olho para querer te recriminar, mas não. A santidade vem do amor perfeito, da pureza, que é uma coisa linda, que se você for analisar de forma certa, você não vai ficar com medo, você vai querer ficar mais perto dele cada vez mais. A reverência vem pelo que Pelo Ele, amor, pelo que ele é, né? Sim. Elton, Isso achei mesmo. muito interessante uma frase, e eu achei bacana aqui, que diz o seguinte: quando a Bíblia ensina que Deus é santo, isso significa que Ele está completamente separado do mal E do pecado. e do pecado. Me explica esse direito. Porque completa. Ele é sempre bom, né? Então não existe maldade, não existe nada de ruim nele. Tudo é bom. E a gente vê aqui, fala dos personagens bíblicos que tiveram uma visão dele, quanto eles se sentiram o quê? Pequenos, né? Muito pequenos. E eles sabiam que o lugar que ele estava era santo, né? Então, a santidade dele é tão grande que se ele aparecer para nós aqui, nós somos fulminados cai na hora, morto. né? na hora. Não porque Ele é mau, né? não existe aquela maldade de matar. A santidade dele é tão grande e nós somos tão imperfeitos que nós seríamos fulminados. Dá um bug Então, no sistema. Como fala. Por isso a importância de conhecer Deus. a Deus. Quanto mais você conhece, mais você percebe que você precisa mudar muita Exatamente. coisa. Que o Espírito Santo tem que atuar na vida. Então, isso que é a santidade de Deus. Tão pura, tão amorosa, tão perfeita que... Tem uma linha filosófica que fala justamente isso. Você puxa o microfone um pouquinho mais perto da tua boca? Pode Tem puxar mais uma- para trás, pode ir? Isso, fica à vontade. Tem uma linha filosófica que fala justamente sobre isso, que é que a partir do momento que eu reconheço quem eu sou, é que eu tenho a oportunidade de mudar. E a gente só reconhece quem a gente é quando a gente olha para Jesus. Senão, perde a referência. Perde a referência. E aí, reconhecendo que ele é perfeito e reconhecendo que eu não sou, é que eu consigo gradativamente ir melhorando, né? A Aos lição, poucos aí. ela chama atenção algumas coisas na santidade de Deus que me chamou muita atenção, muita. Isso quer dizer, ali no terceiro parágrafo, que o amor de Deus é puro e santo. Livre do quê? Alguém quer continuar a leitura para mim? Está no segundo parágrafo, depois da pergunta 2. Livre do egoísmo e interesses próprios. É um amor abnegado, né? É a abnegação. Ela abrir mão de ser dos próprios interesses para viver em amor dos outros. Quem que faz isso, né, hoje em dia? Que todo mundo quer recompensa. Quer pensar não quer? só em si mesmo, né? Só no que é bom para si, mas não é isso que... E a onipotência de Deus santa? Porque o que é bom na onipotência de Deus? Está ali a mesma Quer continuação. falar, ó. Elton? Eu não tô achando. Ah, sim. Tudo naquele parágrafo. Achei. Naquele parágrafo ali. Vai A lá, onipotência de Deus também é santa. Agora, para continuar, pode continuar. Sem más intenções. sem más intenções. Afinal, você confiaria em um Deus que conhece tudo, todas as coisas, se ele não fosse santo? Imagina você conhecer alguém. Vamos lá, Deus. Se Deus não tivesse santidade, eu achei a autora, quando ela toca esses assuntos, achei muito importante isso. Deus é onipotente. Nós vamos ver só um pouquinho sobre a onipotência. Mas ele é onisciente, ele sabe tudo. Sabe tudo. Certo? Mas se o saber dele tivesse desvio? Falar, eu não quero o Elton, não. Prefiro a Rebeca, mais bonita. Você está entendendo? Aonde que a autora foi? Eu acho que isso casa perfeitamente com a filosofia grega, com a
com a história grega, né, a mitologia grega, que fala sobre os deuses do Olimpo, que eram deuses maravilhosos, poderosos, mas totalmente defeituosos em caráter. E Faziam o que tendenciosos, queriam, né? tendenciosos, completamente. E o amor, a santidade de Deus não Como, deixa Deus como se contradiz completamente, a quem é Jesus, a quem é Deus, né? Como é contrário isso? Vai lá, Elton. Quando o Elton está assim, ele quer falar, tá? Pode falar. Pode. Não, eu queria ler, eu gosto da passagem de Joel Vai lá. 2, versículo 13, que eu acho ela muito... E fala assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha quanta coisa que ele fala aqui. É esse que é o Deus Que a gente diferente dos deuses pagãos, que eles tinham que oferecer sacrifício, porque eles iam... Olha como é que Satanás distorceu toda a visão de Deus. Eles tinham que fazer esse sacrifício para aplacar a ira dos deuses. E aqui não, a gente vê um Deus misericordioso, compassivo, que entrega o seu filho por amor de Exatamente. todos nós. Ao invés de aceitar sacrifício da nossa vida, ele se oferece como sacrifício para nos salvar. Então, muito diferente. Né? Tem um livro chamado Um Rei Entre os Pobres, que fala justamente, tem um capítulo que fala, é o Deus das mãos sujas, o Deus que suja as mãos. Né? É uma coisa fantástica isso, né? Exatamente, Muito bom. que se opõe totalmente a isso. Os outros deuses vem a nós, a ideia é vem a nós, você faz o que eu quero, os meus gostos. Deus não, ele se faz homem para sujar as mãos pela humanidade. Se você não fizer do jeito que eu gosto, eu vou mandar te praga. macetar. Exatamente. E Exatamente. E pior que foi essa ideia que foi passada para o cristianismo. Sim. Foi. Né? Infelizmente. Graças a Deus que houve uma evolução do entendimento da misericórdia e da graça. Né? Eu fico lembrando daquele sermão daquele pastor que fez lá, que o Deus que castiga, que ele falava do inferno, as pessoas gemiam de dor dentro da igreja, se colocando no inferno. E Deus, ele é um Deus que ama. Claro que vai existir o fogo para quem não quer ele, certo? Claro. O fogo purificador. Mas é um Deus que faz de tudo, que não, segundo tão a Bíblia diz, paciente. né? Não tem o prazer na morte do ímpio. E Né? até o fim do ímpio vai ser por amor. Vai. Porque ele não ia gostar do céu? Não ia Não ia, gostar? né? Não ia ser feliz lá, Não não. ia ter trambique lá, uai. Não ia ter Malandragem. propina, não ia ter Malandragem. blockbuster, não ia ter muita coisa. Então, o que vai fazer no céu? Tem uma série muito legal chamada The Good Place, que ela, inclusive, ganhou muitos prêmios, ela tem na Netflix, e ela é uma sátira ao céu e ao inferno. É uma sátira. Né? Então, todos os personagens estão ali, eles acham que estão no paraíso, mas, na verdade, não estão, e, no fim das contas, eles acabam indo para o paraíso. Só que, lá no paraíso, eles ficam entediados. Ficam entediados. E aí eles não querem mais ficar no paraíso. Mas por quê que eles não querem? Porque eles não foram lá por Jesus. Não é Jesus o foco ali. Não. E se Jesus não é o foco, não há plena felicidade. Não tem. Aí corrobora o que o Elton falou, né? Que não vai para o céu porque é uma questão de misericórdia de Deus, né? Exatamente. Ficar de sofrimento. Deus, Então, ele respeita as nossas decisões, né? Ele respeita a gente então querer... eu posso ele. dizer que Deus é amor? Ué, claro. Ou Deus tem amor? Os dois. Ele tem e ele é. Ele é o próprio amor. Ele é a definição master do que é o amor, né? Então Inclusive- eu posso dizer que inclusive amor em não é um respeitar. sentimento. Mas muito mais que isso. É ação, né? Amor é Deus, né? Exatamente. Mas pode continuar, eu te cortei. Não, mas é isso aí mesmo. Que o amor, ele envolve você respeitar a decisão do outro. Deus não invade o nosso, ele não Isso invade o nosso coração de forma abrupta. Ele pede para entrar. Ele é suave, ele é manso. Enquanto o inimigo quer de todo jeito entrar à força, né, e dominar a gente, Deus pede. Ele quer que a gente escolha ele por amor, por escolha própria, não por obrigação. Eu vou juntar as duas lições aqui, porque eu acho que você falou o Deus de mão suja, né? Eu acho que essas duas lições vai se casar muito bem. A criação, né? O Deus da criação e o Deus de amor. Vamos lá. Deus falava e as coisas aconteciam. E na hora de fazer o ser humano? Ele mesmo, com as próprias mãos, suja as mãos mais uma vez ali, né? Aliás, antes, ele sujou as mãos antes, sujou as mãos de novo depois, né? Depois, antes do pecado e depois do pecado. Então, em todo momento, é um Deus de proximidade. É um Deus que está perto da gente, né? Um Deus que
é grandioso, é poderoso, mas se faz pequeno para ser nosso amigo, para ser nosso companheiro. Né? Amém. E o interessante, assim, que a gente vê, né, nesse Deus, vamos lá, por que a criação do homem teve que ter toque? Teve que se achegar e assoprar. Interessante, né? Por que a gente... Eu não sei, vocês, assim, eu tenho problemas. Eu tenho problemas, assim, para me mostrar emoção, alguns tipos de emoções. Mas uma coisa que eu acho interessante é quando eu estou nervoso, quando alguém toca no meu ombro, alguma coisa, eu falo, pô... Acalma. Você entende? Então, eu fico imaginando Deus tocando no ser humano, e eu acho que por isso que toda a nossa pele, quando há um É toque nela, sensível. eu acho que Deus, na hora que faz o ser humano, já coloca, na mão de Deus já começa a botar a sensibilidade necessária nossa, né? Para evocar a ideia de que nós precisamos de comunhão, né? Nós não somos ilhas para ficarmos isolados. Sozinhos, né? Sozinhos. E também foi feita a imagem e semelhança, né? Diferente. Isso nunca podemos esquecer, né? Somos um reflexo do que Deus é. Deus sente, Deus ama, Deus não é um ser indiferente, né? Ele ama, ele sente e ele quer. Por isso que ele quer estar conosco. Ele quer ser o nosso amigo, nosso confidente, nosso companheiro. Para ele é importante isso e nós, como seres humanos, refletimos isso também, né? De queremos intimidade, queremos estar com outras pessoas, mas as pessoas erram. A gente busca carinho, a gente busca aprovação, busca amor das pessoas, mas a gente não pode depender das pessoas, porque as pessoas erram. Mas Deus, ao contrário, não. Deus, ele é plenamente perfeito. Então, eu posso confiar nele, posso me entregar. A gente fala muito hoje sobre dependência emocional, né? É muito comum a gente conversar sobre dependência emocional, que é você não sabe viver sem aquela pessoa, você vive em função daquela pessoa. E isso é autodestrutivo. Por quê? Porque as pessoas têm defeitos e elas vão machucar a gente. Por mais que a gente ame, pai, mãe, amigo, filho, namorado, irmão, as pessoas se machucam. Então, eu depositar o meu amor, as minhas esperanças, a minha vida nas mãos de alguém é autodestrutivo. Né? Por isso que a gente tem essa necessidade de depender. E é por isso que nós precisamos depender unicamente daquele que é perfeito e que não decepciona a gente. Amém. Isso é fantástico. Jesus, que é nosso Deus. É o único, né? Que é o único. Maravilhoso. Ele fez a gente relacional, tanto com ele como com outros humanos, né? Sim. Mas é o que você falou. Aonde eu tenho que ter a dependência é dele. É dele. Os outros é compartilhamento de amor, né? Exatamente. Amor. Recebo dele, então compartilho com os outros, né? Muito interessante. Então, ou seja, nessa lição que a gente está estudando, a segunda lição, como é importante a gente entender o que é conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, ele vai me fazer eu também conhecer melhor a outra pessoa. Sim. Certo? Quanto mais perto eu estou de Deus... E a mim mesmo e ao outro, isso, né? Quer dizer, se eu não me amar, eu não vou amar o outro. Se eu não me conhecer, às vezes, né, eu procuro conhecer os outros sem o autoconhecimento. Sim. Aí é o problema que você está falando aí, né? Se apega em qualquer coisa para colocar aquilo como mestre, aquilo como um salva-vida e acaba se afundando. E né? aí vem Deus mais uma vez salvando a nossa pele, né? Porque sempre, né? Amando Ele, eu vou aprendendo a me valorizar, a me amar e tenho uma relação mais saudável com as pessoas à minha volta. Né? Amém. Elton, você está procurando alguma coisa aí? Não, a primeira lição veio trazendo esse enfrentar na realidade, né? Nossa realidade é terrível. Isso. E assim, qual que é a solução que nós vimos? É conhecer a Deus mais. É única, né? E ver o que Cristo fez por nós e ser grato. Cristo, como ninguém, conheceu o que é o ser humano caído, né? Como ele foi traído, ele foi perseguido, o seu povo rejeitou ele. Então, assim, ele ficou calado, sofreu tudo por amor, né? E nós vivemos assim também. Quantas vezes nós traímos ele, confiamos em coisas ou em pessoas, ao invés de confiar nele, né, em Deus, o nosso Criador, com a mão dele, ele nos fez o ser humano, criou e nos resgatou, né? Então, esse Deus é da criação e da recriação, né? Porque sem ele nós estaríamos perdidos. Não tem condições nenhuma. Por isso que conhecer a Deus é o mais importante. Não tem nada mais importante que isso.
E a gente vê assim pessoas que se dedicam a conhecer cada vez mais Ele, que bênçãos se tornam na vida dos Na vida outros. de tantos, né? Conhecer e permanecer nele, né? Permanecer, né? Então, assim, e quanto mais você conhece, mais você fica com amor a Ele e às pessoas ao redor, como Ele foi. Eu sempre lembro daquela viúva, né? Aquela viúva não, aquela mulher que não tinha filho, que passava Eliseu, ele dizia, lá vai o homem de Deus, né? Pois é. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, as pessoas conseguem ver isso. Porque queira ou não queira, o amor de Cristo nos constrange. Acho Nos que motiva também. também é a mesma coisa, mudaram, né? Não, é porque o motivo é dos desbravadores, né? O amor de Cristo nos motiva. Era antigamente, na minha época, em Era o 1900, constrange. mudou, então, o amor de Cristo nos constrange. Mas constrange é mais bonito. Ah, é? Constrange Então é tá mais bom. bonito. Obrigado. A minha terceira idade está em alta. Agora Isso vamos aí. lá. A gente falou sobre o amor de Deus, um Deus presente, como você disse, o Deus com a mão suja, né? E várias vezes na criação, na salvação, na redenção. Agora, um Deus desse jeito, e se fosse embora e deixasse nós sozinhos, como é que a gente ia ficar? Por que é importante Emanuel? Manuel, Deus conosco, né? Por que isso é importante para mim, Rebeca? Você que é uma jovem, cheia de energia, por que é importante Emanuel para você? É ele que me motiva. É ele que me dá força para viver, porque realmente, se eu não tiver com Jesus, se eu não tiver Ele na minha vida, nos meus pensamentos e na missão, eu não vejo sentido em viver. Não vejo. Eu tenho muito isso claro na minha. Eu cresci nesse ambiente, né? Num ambiente de missão e claro, a minha maneira, né? Cada um tem a sua maneira de servir, por isso existem vários ministérios. Você não precisa estar em todos se quiser. De você, porque ele não sabe tocar ukulele, não sabe cantar, né, Elton? Eu fico só assistindo. E é muito bonito, nossa, muito bom. Amém. Mas Muito bom. Deus usa a gente com o que a gente tem. Deus ama a diversidade também. Ele ama a diversidade, os vários dons, as várias habilidades que a gente pode desenvolver. E se eu não viver para Ele, eu não vejo sentido na minha vida. E eu acho que esse tem que ser o nosso pensamento, né? Uma pergunta que eu quero fazer para ti. Você teria coragem de ir lá para o Oriente se você fosse sozinha, sem Deus? Eu vou sozinha. Mas sem Deus não tem nem por que eu ir. É claro, né, que existem as ONGs, existem movimentos humanitários de serviço e tal. Então, qual é a importância de saber que Deus vai estar lá? Mas muda tudo, porque você não vai apenas ajudar, você tem algo diferente em você ali, né? É o amor de Deus. Porque se você não acredita em Deus, qual que é a esperança que você vai passar para essas pessoas? Como é que você vai ter esperança de dizer há um mundo melhor, há algo melhor? Se você não tem fé em Deus, como é que você vai passar esperança para pessoas que estão sofrendo? Difícil, né? É difícil. Tem muita gente que faz o bem por aí e não acredita em Deus. Mas não é só o bem, né? Mas só não o bem. E amanhã? E amanhã? Entende? É exatamente isso. A esperança no futuro? Não tem uma esperança? É só o agora que... Isso é bem desanimador. Bem desanimador. Né? Se a gente for pensar, não... Elton, qual a importância de Emanuel, Deus conosco? A importância completa, né, total, desse Deus maravilhoso que veio, que era Deus, Jesus, Deus, se fez homem para pisar nesse mundo tenebroso, terrível, por amor de cada um de nós. Né? Amém, né? Ele sentiu na pele o que nós sentíamos e pode falar, eu tenho condições de salvar e mudar a sua vida, porque eu sei que vocês passaram. E assim, eu vi na lição uma coisa muito importante, não foi só para nos salvar, o universo inteiro está olhando tudo isso. Então, como Lúcifer lançou lá no universo inteiro, lá no céu, para o universo todo, a dúvida, toda a dúvida está sendo o quê? Esclarecida. Exatamente. Para os anjos, para os mundos não caídos, que nós sabemos que tem planetas com habitantes que não caíram, que estão assistindo tudo isso e estão vendo como o Deus... É um super Big Brother. Que foi difamado por um ser angelical, que é um mistério. Está sendo revelado que esse Deus ama muito. Outro mistério, né? E que nós vamos levar a eternidade toda
para aprender. Tentar aprender. Todo dia, por toda a eternidade, nós vamos aprender coisas Que maravilhosas maravilha, de Deus. né? E Que assim, isso é o que Jesus fez por nós. E ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, né? Amém. Eu queria terminar essa lição, nós já chegamos no final dela, bem dizer, de uma forma diferente. Eu queria que vocês todos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 13. Eu amei. Você moderna aqui, tá? Ah, sim. Vou Não se botar no preocupe. Por meu. isso que eu falo aqui, ó. É o WhatsApp. Não, Bíblia não, é celular, é computador, é tudo que tiver, abra aí. Sem discriminação com o celular, que ele é uma bênção também. Só Pode não ser pode, só alguma tem que benção. desligar o WhatsApp, essas coisas, senão ficar lendo e É. olhando. E olhando mensagem. Alguns trazem na igreja para ficar enganando os irmãos de que está na Bíblia e está em outra coisa. É, pois é. Mas Deus vamos está lá. vendo. Mas vamos lá. Eu achei muito legal, a autora da lição, é uma autora, tá? Eu esqueci da lição anterior, eu falei, mas vou falar de uma autora. Ela fez algo aqui, um exercício que eu achei maravilhoso, Elton. Lê, você... Eu vou usar bastante ela, Elton. Posso, né? Claro. Você vai ler para mim o Coríntios 13, verso 4 até o verso 8, aonde a palavra é amor, você vai colocar Deus. Perfeito. Achei aqui. Pois, quando alguém diz... É isso mesmo? É. Pois, quando eu sou de Paulo... Não. Não. É 1 Coríntios, está em segundo. Dá uma olhadinha. Quer Não, pegar eu tô minha em Bíblia? primeiro, eu estou em primeiro. Mas é 13? Não, é 13. Ah, eu coloquei 3, foi mal aí, pessoal. Ao vivo é assim mesmo. Não, tranquilo. Aqui. Ih, você não viu as coisas que a gente já fez? Já derrubamos vaso de flor. Né, o Kevin? Nós já aprontamos muito Então, aqui. assim que é bom, é ao vivo, é espontâneo, né? O amor, eu coloco Não, Deus, é Deus, no lugar. isso. Deus é sofredor, é benigno. Deus não é invejoso. Não trata com levianidade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Deus nunca... E Deus é tudo isso, né? Deus é tudo isso. Benigno e tal. Agora você vai fazer diferente. Você que está em casa, onde tem a palavra amor... Agora eu vou pedir para você mudar a Bíblia. Tá Você bom. vai pegar essa versão aqui, tá? Ok. Ao invés de você colocar Deus no lugar do amor, você vai colocar o teu nome. E eu quero fazer a seguinte Olha que pergunta para você. responsabilidade, hein? Eu quero fazer para você e para quem está em casa. Para quem está em casa, quem está em casa, não é só para ela não, tá engraçadinho. Todo mundo rindo, eu quero ela. Não. O que isso revela do caráter divino? A gente viu que isso revela todo o caráter de Deus. Então, a segunda pergunta que tem na parte de terça-feira, lá embaixinho, diz o seguinte: agora coloca o seu nome no lugar de amor e o que isso mostra sobre você. Vamos ver se você é aquilo que Deus é e se você também é aquilo que Deus é. E eu também, o Elton e o Kevin, nós somos aquilo que Deus é. Vai lá, no lugar da palavra amor, você coloca seu nome Rebeca. agora. A Rebeca é paciente, é benigna, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A Rebeca não jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Que responsabilidade, Muda, não hein? muda? Muda tudo. E você que está em casa, como é que você se sentiu? Pega Coríntios 13, 4 a 8. Onde tem a palavra amor, coloca o seu nome e vê o quanto eu e você somos parecidos com Deus. Coríntios 13, de 4 a 8, diz que o amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, Deus tem todo esse sentimento em relação ao ser humano. E eu e você. Por isso que o verso é muito importante, o nosso versinho que está lá em João 17, verso 3, que diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que o nosso bate-papo aqui, que abriu um pouquinho a visão nossa,
além da lição. A gente foi um pouquinho além aqui, a Rebeca falou um pouquinho dela, né, Elton? Mostrou um pouquinho mais para nós quem é a Rebeca. E a gente vai orar muito para que Deus te abençoe no trabalho que você vai fazer. Amém. É o amor de Deus que constrange, Ele que motiva você a ir, eu sei disso. É Ele que motiva o Elton, seu grande líder na igreja. Ao Kevin, seu nosso diretor aqui, está aqui todo. Podia estar namorando, né, Kevin? Mas está aqui, graças a Deus. Graças a Deus, Kevin. Obrigado, Kevin. Obrigado. Entende? Então, assim, é Deus que tem que nos motivar. Por isso que conhecendo a Deus, quando a gente conhece a Deus, né, Elton? A gente quer falar dele, a gente quer ficar pertinho dele, né? Sempre. A gente até escreve letras sobre ele. Verdade. Você podia finalizar com um pequeno refrãozinho de uma música sua aí, só para a gente... Tá bom. Eu vou cantar um trechinho da música que eu falei, a primeira que eu falei, para ser como ele é. Ela fala assim: e o que é amor sem me abnegar e deixar de ser quem sou, para ser o que Ele quer de mim? E o que é amor sem me abnegar e deixar de ser quem sou, para ser como Ele é, e deixar de ser quem sou, para ser como Cristo é. Amém, Rebeca. Amém. Obrigado, Elton. Obrigado você que esteve conosco e que esse refrão dessa música seja a nossa guia, né, dessa semana, que essa lição maravilhosa que mostra um Deus que ama, um Deus que quando eu conheço Ele, eu confio nele, sei que Ele é santo e vai fazer tudo de bom para mim. Que isso faça diferença nessa semana, no meu relacionamento em casa, no trabalho, na escola, na rua, na igreja. Que esse Deus maravilhoso transforme a minha e a sua vida. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor é bom e a sua bondade e misericórdia dura para sempre. Ó Deus, esteja com cada um que está aqui conosco hoje ou outro dia, não importa quando, assistindo essa lição. Que possa crescer na graça, que possa crescer na confiança, que possa sentir o seu amor e ser um vitorioso. Te peço que o Senhor acompanhe a Rebeca no futuro dela, na missão que ela tem que cumprir, de hoje até Jesus voltar. Assim também eu peço pelo Elton, pelo Kevin, por mim, por todos os seus filhos. Obrigado a Deus, porque tu é o nosso Pai maravilhoso. E é um Deus que se relaciona conosco, que nos ama. É em teu nome que nós pedimos a Jesus. Amém. Amém. Eu, para finalizar, vou precisar dessa Bíblia, porque da outra vez eu finalizei sem a Bíblia. Não posso. Não pode. Você já sabe aí, né? Sábado que vem, mesmo horário, mesmo canal, nós vamos estar aqui para mais uma classe da Escola Sabatina. Mas lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma semana cheia de bênção. Amém. Até mais.